Apocalipse, capítulo 2. Coloca para mim a arte da série, fazendo favor. Não o tema, a primeira. Isso. Apocalipse, capítulo 2. Glória a Deus. Versículo 1. Irmãos, Deus tem esses dias falado no meu coração. Eu já dei vários estudos sobre Apocalipse, já falei sobre as cartas de Apocalipse, mas eu nunca ministrei da forma ao qual o Senhor está nos conduzindo a ministrar dessa vez. Dessa vez o Senhor nos deu uma direção para a gente fazer nos domingos aqui uma série de mensagens. Eu creio que deve ser 7 domingos seguidos. Provavelmente eu vou falar de uma igreja por domingo. São 7 igrejas, foram 7 cartas direcionadas, cada uma delas a uma igreja de Apocalipse. Amém? E são 7 igrejas. Então, o Senhor começou a queimar no meu coração sobre isso, sobre trazer essa mensagem aqui. E desde quando o Senhor colocou isso no meu coração, eu venho me preparando, eu venho estudando. Não que toda a palavra de Deus ela não deva ser honrada, respeitada ou estudada com zelo. Não, toda a palavra de Deus deve ser. Mas eu tenho um temor ainda maior ainda quando se diz respeito a Apocalipse. Porque, irmãos, Apocalipse é uma revelação. E é algo assim aonde, se nós não tivermos o zelo, se nós não tivermos o temor e o cuidado de buscar corretamente a revelação do que está contido aqui em Apocalipse, nós podemos trazer sérias consequências para a igreja. Amém? Uma vez uma pessoa falou comigo a respeito da dificuldade que ela tinha para interpretar a Bíblia, e principalmente Apocalipse. E eu falei com ele: meu filho, um dos maiores erros que as pessoas cometem é exatamente isso, de querer interpretar a Bíblia. E a Bíblia não é para ser interpretada. Cada um de nós temos uma interpretação. E interpretação varia de uma para outra. Agora a revelação é uma só. A Bíblia ela é revelada e é no Espírito. Amém? Então eu quero com muito temor, irmãos, trazer para os irmãos um pouco daquilo que o Senhor tem liberado no meu coração nesses dias. Então nós vamos dar início hoje a essa série, as 7 igrejas de Apocalipse. Amém? As 7 igrejas, irmãos, registradas em Apocalipse, nesses 2 capítulos, no capítulo 2 e no capítulo 3, são igrejas que realmente existiram naquela época. Foram igrejas que não é uma igreja tipo assim, que eles usaram um nome, uma parábola, sabe, inventaram o nome de uma igreja ou de pegar uma cidade para falar. Não, essas igrejas existiam. Todas as 7 igrejas, elas existiam realmente naquela época. E as situações que as igrejas se encontravam também eram reais. Cada uma dessas igrejas estavam passando e vivendo um momento peculiar. Amém? E o Senhor vem tratando cada uma delas dentro da necessidade, e o Senhor vem falando com cada uma delas. Então cada carta, irmãos, ela é endereçada a essas igrejas, porém endereçada a um anjo. Ele diz: olha, o anjo da igreja em Éfeso, diz o Senhor. Qual é o anjo, irmãos? É um anjo. Isso é um anjo mesmo, é um querubim, é um ser celestial. Não. Esse anjo que a carta é endereçada, querido, é o líder, é o responsável daquela igreja. Amém? Nós podemos dizer nos dias de hoje, é o pastor, é o anjo da igreja, ao anjo da igreja, ao mensageiro da igreja. Então,
transmitir a toda a igreja. Então, as 7 cartas, cada uma dessas cartas tem um estilo próprio. Amém? Em cada carta, nosso Senhor coloca algo que caracteriza a Ele mesmo, caracteriza a si mesmo. Ele se apresenta de formas diferentes para cada uma das igrejas. Por que Ele se apresenta de formas diferentes? Porque, irmãos, Deus, Ele é um só, mas Ele tem as suas multiformas de agir e operar. E como cada uma das igrejas tinha uma necessidade ou vivia em uma situação, o Senhor se manifestava de forma ao qual era necessário Ele se manifestar para aquela determinada igreja. Então, o Senhor se manifesta dessa forma, caracterizando a si mesmo, e que Ele diz, encaixa corretamente com o remédio para a condição de cada uma daquelas igrejas. Cristo, amado, Ele valoriza tanto a igreja que Ele se dá a conhecer. Ele valoriza tanto a igreja dele, Ele valoriza tanto a igreja que Ele institui, como a palavra de Deus diz, a igreja de Cristo. Ele valoriza e ama tanto a igreja que Ele faz questão de se manifestar nela. A Bíblia, em todas as cartas, nós vamos ver que ele se manifesta na igreja. Nós vamos falar muito sobre isso na igreja agora em Éfeso. Nós vamos falar muito isso porque Ele se apresenta a igreja de Éfeso como aquele que anda em meio ao candeeiro. Ele está andando no meio da igreja. Ou seja, Ele faz questão de dizer, olha, eu estou no meio de vocês. Cristo está no meio da igreja e em ação e como remédio para os males dela. Ou seja, amado, Deus, Ele se encontra aqui neste lugar esta noite. Ele está presente aqui neste lugar, Ele se encontra no meio, Ele conhece você, Ele sabe a sua dor, Ele conhece a sua angústia, Ele conhece os seus problemas, Ele conhece as suas alegrias, Ele conhece você, Ele sabe as suas necessidades. Por isso mesmo Ele se apresenta para cada uma das igrejas de uma forma, porque Ele conhece. Cristo não apenas está no meio da igreja, mas Ele está andando em ação investigadora no meio da igreja. Ou seja, Ele sonda a igreja. Ele está com os olhos dele como chama de fogo, como diz lá em Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Ele tem os seus olhos como chama de fogo no meio da igreja. E muitos males, irmãos, foram muitos males que atacou a igreja. Esfriamento, perseguição, naquele tempo, heresia, imoralidade, presunção, apatia. E não é muito diferente nos dias de hoje. Não é muito diferente, sabe, os ataques que nós temos vivido. Mas Cristo, Ele se apresenta para cada uma delas com um remédio. Ou seja, o Senhor tem o remédio para a nossa necessidade. Ele tem a solução para a nossa necessidade. E agora, irmãos, nós vamos entrar no tema de hoje. Vamos entrar no tema da carta de hoje, do que Deus deseja falar para nós hoje, que é a igreja de Éfeso. E o tema que o Senhor colocou no meu coração, irmãos, é perdendo o que é essencial. O tema da mensagem de hoje é esse: perdendo o que é essencial. Vamos ler o que está aqui na palavra de Deus? Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Diz assim a palavra do Senhor, Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva:
Eis que diz aquele que tem as 7 estrelas na mão direita e anda entre os 7 candeeiros de ouro. 2. Conheça as suas obras, o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que se dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome, e não tem desfalecido. 4. Olha aí, até o versículo 3 do capítulo 2. Nós somos uma igreja maravilhosa. Nós somos uma igreja perfeita. Porém, aqui no versículo 3, no 4, o Senhor diz assim: olha, no entanto, contra você tenho isto: você abandonou o primeiro amor. Veja até onde você caiu. Sim? Portanto, lembre-se de onde caiu. Arrependa-se e faça as obras que praticava no princípio. Em outra tradução está assim: volta às práticas das obras antigas, ou volta às práticas de onde você caiu, né? Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele, somente até aí. Repita comigo essas 3 palavras. Lembra-te, arrependa-te e volte. Irmãos, eu falei que as 7 igrejas ela tem um estilo próprio. E Éfeso é uma igreja que perdeu o primeiro amor. Eu tenho certeza, irmãos, que talvez muitos que aqui estão já ouviram falar sobre a igreja de Éfeso. Muitos já ouviram falar sobre isso, sobre voltar ao primeiro amor. Amém? Mas eu quero nesta noite trazer para você um entendimento um pouco mais profundo. Amém? Hoje nós começamos o culto hoje 20 minutos mais tarde. Amém? E eu peço a você um pouquinho mais de paciência, que nós vamos ter que ir pelo menos até umas 9h15 para eu conseguir concluir a mensagem hoje. Amém? Em nome de Jesus. Então, irmão, sendo assim, o Senhor ele se revela a si mesmo como aquele que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. A igreja que tinha perdido o primeiro amor, a igreja que tinha se afastado do Senhor, ele se revela como aquele que anda no meio da igreja. Ou seja, a igreja tinha se afastado, mas ele se revela como aquele que está perto. Ele se revela como aquele que está no meio. O versículo 1 diz: o Senhor se mostra a esta igreja como aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e anda no meio dos 7 candeeiros de ouro, mostrando assim à igreja em Éfeso e ao seu mensageiro que ele possui toda autoridade e examina a igreja. Ou seja, as 7 estrelas apontam para a autoridade do Senhor. Ele revela, ele está dizendo ali: olha, as 7 estrelas estão nas minhas mãos. Ou seja, eu tenho autoridade sobre todas as igrejas, porque cada uma das estrelas representa uma igreja. E ele diz: as 7 igrejas, as 7 estrelas estão em minhas mãos. Irmãos, a mão do Senhor fala de poder, fala de autoridade. Amém? Fala de poder e autoridade. Então, se as estrelas estão nas mãos do Senhor, quer dizer que toda a igreja está debaixo da autoridade de Deus. Então aqui aponta, está mostrando para a autoridade, apontando a autoridade também, mostrando que, olha, eu estou no meio de vocês. Ele está dizendo assim: olha, eu estou examinando vocês, eu estou vendo o que vocês estão fazendo, eu sei tudo o que está acontecendo. Eu lembro, irmãos, quando eu cheguei aqui, na igreja 6 meses atrás, e tinha várias situações que precisava resolver, e aí vinha um, falava um negócio, vinha outro, falava outro negócio, e às vezes vinha um, falava: meu Deus, pastor, você não sabe o que está acontecendo. Mas você não me amou, mas eu não sei, mas Deus sabe. Sabe, às vezes, mesmo se eu fosse preocupar com o que estava acontecendo, eu não tinha nem vindo.
negócio estava feio? Não, não é por isso que o negócio estava feio. Porque se eu me preocupasse com o que estava acontecendo, irmãos, se eu tivesse esse tipo de preocupação, eu não viria, porque eu não sei o que está acontecendo. Eu não conhecia nada, eu não conhecia necessidade, eu nunca tinha entrado dentro de Manhã Sul na minha vida. Nunca. E aí do nada o Senhor pega e fala: Paulo, você vai para Manhã Sul. Amém, Senhor, eis-me aqui. Eu não perguntei para o Senhor, como que é a cidade, hein? Como está aquele povo da igreja lá, como está a situação? Senhor, o que me espera naquele lugar? Senhor, como que está? Não, meu irmão, eu vim saber por quê? Porque eu sei que independente de qualquer coisa, o Senhor estava aqui dentro. E o Senhor sabia de todas as coisas. Se Ele estava me trazendo para cá, Ele sabia, ó. Eu não vou te dar uma prova além do que você suporta não, pô, fica tranquilo. E estamos aí, irmão, para a honra e glória do Senhor, já adaptados, graças a Deus. Sabe por quê? Porque desde o momento, irmãos, quando nós chegamos aqui, encontramos várias coisas fora do lugar, mas uma coisa estava aqui, como sempre esteve: a presença do Eterno. Aleluia. Deus, Ele nunca deixou de estar neste lugar. Ele passeia no meio da igreja. Ele está no meio da igreja o tempo todo. E como eu falei, os 7 candeeiros que Ele aponta também para o nosso coração. Aponta também para o nosso coração. Ele anda no meio, ou seja, Ele sonda, Ele conhece, Ele examina o nosso coração. Ele anda no meio para encorajar, Ele anda no meio para repreender, Ele anda no meio para chamar ao arrependimento. Ele não anda no meio, querido, por acaso. Ele anda no meio porque Ele tem um propósito de andar no meio. Ele quer, sabe, encorajar você. Ele quer também repreender quando for necessário, mas Ele quer chamar você para o arrependimento. E aí no versículo 2 que nós lemos, inicia: sei de tudo o que você faz. Em outra tradução, na minha tradução aqui, está aqui, olha: conheço as tuas obras. Você não me conhece, mas Deus me conhece. Eu não te conheço, a primeira vez que eu estou te vendo hoje, irmão, mas o Senhor conhece você. O Senhor conhece o teu coração. Ele sonda cada um dos corações. Ah, mas o pastor não conhece fulano. Não, mas Deus conhece. Deus, Ele não se engana. O Senhor conhece a nossa conduta, se é boa ou má. Ele conhece a nossa conduta. Ele sabe o que nós estamos fazendo. O Senhor, Ele conhece a minha e a sua conduta. Deus faz todo o possível, sabe? Ele faz tudo o possível para olhar e ver o que é bom e elogiar. Mas quando Ele vê que tem algo também que precisa ser consertado, querido, na hora que Ele vê algo que precisa repreender, Ele repreende severamente. Mas não porque Ele é mau, mas porque Ele é justo. Falamos aqui isso no horário da oferta. Ele é justo, e a justiça de Deus faz com que Ele elogie, mas também faz com que Ele repreende. Por quê? Porque Ele quer nos levar para o caminho da salvação, da retidão. A palavra de Deus, querida, ela nos mostra que Deus é justo o tempo todo. A palavra de Deus nos aponta, nos mostra a justiça de Deus. Por isso, o julgamento dele também é justo. Você pode ter certeza, meu irmão, que Ele não vai te acusar de algo que você não está fazendo. Ele não vai dizer algo para você que você não precise mudar. Teve uma vez que um pastor auxiliar que eu tinha lá na igreja, e Deus me deu uma palavra, eu trouxe a palavra na igreja. Na hora que acabou o culto, irmãos, ele pediu para conversar comigo. Ele falou: pastor, eu preciso conversar com o senhor. Você vem, meu filho, vamos lá no escritório. Eu levei ele para o escritório conversar. E aí ele começou a falar comigo: pastor, por que o senhor estava expondo a minha vida ali no altar? Eu falei: não, você está doido? Por que eu estava expondo sua vida? Não, se o senhor queria falar alguma coisa comigo, o senhor podia me chamar aqui e falar.
Só podia ir no escritório e falar comigo. Por que o senhor está falando, querendo, jogando indireta para mim lá de cima? Eu falei, meu filho, do que você está falando? Aí ele pegou e contou uma situação que tinha acontecido na semana com ele, com a esposa dele. Aí eu, só um minutinho. Aí eu abri a porta e disse, pastora tal, vem cá, por favor. Era a esposa dele. Aí ele entrou dentro do escritório, sentou. Sua filha, você me ligou essa semana? Ela, não. Você conversou comigo essa semana? Não. Você falou alguma coisa sobre o assunto esse? Ela, não. Eu não estou te entendendo, varão. Não, mas por que você falou tudo que aconteceu? Então nem eu não conheço, mas Deus conhece. O Deus que anda no meio da igreja, Ele conhece o teu coração. Ele sabe o que você fez, né? Aí a esposa pegou, abriu o verbo, né? A esposa pegou, abriu o leque da revelação. Aí eu falei, pois é, eu não estava lá dentro da tua casa, mas Deus estava. Deus estava, filho. E foi Ele que falou através de mim, não foi eu. Sabe por quê, irmãos? As pessoas acham o seguinte, que revelação é só na hora que as pessoas pegam e falam assim, eita, eis que eu te digo. Não, irmão. Pô, é revelação? Amém. Revelação, mas aqui também, ó, revelação. Amém. A revelação vem aqui também, não precisa falar isso que eu te digo, não. Assim diz o Senhor. Amém, irmão. Você de Deus, não estou falando que não é, não. Amém. Não estou falando que não é. Mas esse assim diz o Senhor é o homem que coloca. Não está errado? Não estou dizendo. Vocês estão me entendendo, né, irmão? Não estou falando contra isso, não, hein? Então, o pastor está falando contra. Não estou falando contra isso. Amém? Eu creio demais nisso. Deus me usa assim também às vezes. Amém? Não tenho nada contra isso. Mas isso daí se tornou quase um jargão, uma forma da pessoa falar o que Deus está falando antes. Algo que a pessoa fala antes do que Deus falou. É isso que eu te digo. Ou assim diz o Senhor. Amém? Agora, se Deus está falando algo que eu nem sei para quem, acabou. Há momentos que eu estou pregando e Deus pega e fala assim, olha, Deus ministra no meu coração e eu posso falar assim, olha, Deus está falando algo específico para alguém aqui nessa noite. Pode acontecer, mas pode acontecer que Deus nem me fala. E só está acontecendo. Mas por quê, irmãos? É porque Deus sonda. Deus, Ele conhece, por isso que Ele se apresenta para a igreja, não somente para a igreja de Éfeso. Vocês vão ver isso em todas as 7 igrejas. Para todas as igrejas, Ele usa essa mesma frase aqui, ó. Conheço as suas obras. Essa palavra conheço está em todas as cartas. Ele se apresenta como aquele que conhece. Sabe o que eu vejo aqui, meu irmão? Ele conhece você quando você está na tua intimidade, na tua casa. Ele conhece você na hora que você está sozinho, ninguém está vendo. Ele conhece você quando você está sozinho, pensando naquilo que não deve. Ele te conhece. Ele conhece e Ele inicia. Conheça as suas obras. A palavra de Deus, querido, nos mostra que Ele é justo e por isso o julgamento dele também é. E Ele vem aqui, olha, Ele começa a enumerar as obras. Ele enumera. Olha, eu conheço o teu trabalho. Eu conheço a tua perseverança. Eu conheço que você não tolera pessoas más. Eu reconheço, sabe, que você colocou à prova aqueles que se dizem apóstolos e não são. Olha, Deus, Ele começa elogiando e dizendo, olha, eu conheço as suas boas obras. Eu conheço tudo de bom que você faz. Eu conheço. Então não precisa você chegar ali naquele momento, sabe, Senhor, está acontecendo isso comigo e eu não mereço, porque eu sou tão bom, eu sou tão boa, eu faço assim, eu faço, meu irmão. Deus, Ele conhece. Deus conhece. Mas aí Ele diz, porém. Aí você acha que Deus conhece só as boas obras, né?
Mas ele diz: porém, tenho eu algo contra ti. Ele diz: olha, vocês suportaram com perseverança o sofrimento por causa do meu nome. Vocês, sabe, resistiram. Vocês têm, sabe, se esforçado para ser fiel. Vocês têm feito as coisas tudo certinho. Vocês têm sido fiel no zelo. Vocês têm zelado pela minha obra. Vocês têm zelado pelo meu nome. Vocês têm afastado os falsos profetas. Ou seja, a igreja, querido, em Éfeso, aos olhos humanos, era uma igreja perfeita. Era uma igreja perfeita, irmãos. Era uma igreja zelosa. Era uma igreja que não aceitava heresia. Era uma igreja que não aceitava uma pregação ou um ensinamento que não estivesse baseado na palavra de Deus. Uma igreja abençoada, irmãos. Uma igreja que trabalhava. Uma igreja que servia. Uma igreja que você chegava na porta, imagina, irmão, você chegando na porta e aquele povo alegre na porta te recebendo, te abraçando, e você chegava, você era bem recebido, eles levavam você até na cadeira, e estava tudo limpinho, tudo arrumadinho, a presença ali é algo maravilhoso naquele lugar, tudo zeloso. Você ia ver, ia conferir a mensagem na palavra, irmãos, tudo condizendo com a palavra de Deus, tudo certinho, pregava uma heresia, não aceitava a falsa doutrina. Uma igreja bíblica, irmãos. Embora a igreja de Éfeso, amado, parecia uma igreja tão boa, o Senhor, no entanto, ele tinha algo contra ela. Ela havia abandonado o primeiro amor. Ela tinha abandonado o primeiro amor. Ela tinha deixado o primeiro amor. Dentro da mesma igreja há pessoas fiéis e infiéis. Dentro da mesma igreja em Éfeso havia fidelidade na doutrina, mas falsidade no amor. Uma igreja que tinha fidelidade com a palavra, uma igreja que tinha zelo, uma igreja que tinha, sabe, retidão, mas o que ela fazia era externo. O amor interno já tinha esfriado. Eles eram ortodoxos no pensamento, mas hereges no coração. Eram conhecedores, tinham conhecimento, mas o coração havia perdido há muito tempo, esfriado há muito tempo. E aí eu te pergunto, querido, será que é possível uma igreja que trabalha tanto possa ter tido falta de amor para com o Senhor? Aqui eu aprendo, irmãos, que pode ter sim. Pode ter sim, sabe por quê? Porque as pessoas, hoje em dia, infelizmente, estão repletas, sabe, de atividades exteriores. É possível eu ter prática exterior correta, estando com o meu interior sem amor. Por quê? Porque passa a ser algo mecânico. Você faz não pelo amor de Deus em você, mas você faz pela habilidade qual você acha que já tem. Ou seja, você se tornou funcional, você se tornou, sabe, profissional da fé. É aquele que sabe fazer, é aquele que tem habilidade para fazer, mas está sem o amor devido. Faz porque sabe, não faz porque ama. Faz porque sabe fazer, sabe se apresentar, tem uma voz linda que canta, tem um talento nato
todo mundo de boca aberta. Mas isso daí, irmãos, Tim Maia tinha, Cazuza, estou falando só dos que morreu. Tem tantos que morreram e que ainda estão vivos, que têm talento, mas não tem um amor devido. E eu falo isso, irmãos, dentro da igreja. E existem hoje em dia muitos de nós assim. Muitos. Eu estava 2 semanas atrás em uma igreja lá em Patinga, que eu fui visitar a igreja lá e estava ali na mesa conversando com os pastores. Foi um culto maravilhoso, foi uma noite abençoada. E aí houve um momento que eu perguntei para o pastor: e aí, pastor, e o pastor fulano de tal? Não vou citar nome não. Não vai vir não, porque eles estão num evento lá de 12, as últimas 12 semanas do ano, toda terça-feira vai ter alguém diferente para a igreja. Eles estão trazendo alguém, estão fazendo as 12 terça-feiras, mas sempre é segunda e terça, às vezes é domingo, segunda e terça. Aí eu perguntei a ele: e o fulano de tal? Ele virou para mim e disse: pastor, estava tudo certo para ele vir semana passada. 3 dias antes ele me ligou e falou: pastor, e ele já tinha vindo aqui antes, já foi lá outras vezes, eu até vi lá outras vezes essa pessoa. E aí ele pegou e falou assim: olha, 3 dias antes dele vir, ele me ligou e falou assim: pastor, a gente não conversou a respeito de como vai ser a oferta, a gente não falou nada. Aí o pastor falou assim: não falei nada porque você já veio aqui, vai ser como foi da outra vez, a gente vai te dar uma oferta. Ele: não, pastor, mas agora a gente está trabalhando assim, cobro 15 mil por dia. Como eu vou ficar aí segunda e terça, seria 30, mas como você é de casa, eu vou fazer por 25. Aí o pastor virou para ele e disse: pastor, muito obrigado, não precisa vir. Não, pastor, mas aqui, estou ocupado, depois a gente conversa. Ele encerrou a sofrer. Pessoas, irmãos, você imagina esse homem pregando. Ele é contra os falsos profetas. Ele é um homem de Deus. Eu não estou julgando ele em questão de que, não estou. Só que perdeu o primeiro amor, irmãos. Perdeu o primeiro amor. Sabe? São pessoas que perdem o primeiro amor, que perderam aquilo que é do Senhor. Sabe, eu não posso colocar preço naquilo que não tem preço. A Bíblia fala que aquilo que eu ganhei de graça, eu preciso dar de graça. Entendemos sobre a oferta, é lógico, se eu, sabe, uma pessoa sai, vem translar, tem isso, aquilo, outro, a pessoa vive disso, ela tem o direito, amém, glória a Deus, a igreja tem condição, vai dar uma oferta. Mas é aquilo que a igreja tem condição de fazer, irmãos. Eu não posso pôr preço. Quantas vezes eu fui pregar em outras cidades, eu ia com o dinheiro no meu bolso e voltava com o dinheiro no meu bolso. E não voltava murmurando, não voltava reclamando, pelo contrário, eu voltava glorificando a Deus. Sabe por quê? Eu pude entregar um pouco daquilo que o Senhor me deu. Precisamos entender o que é esse primeiro amor. Se eu amo o Senhor, eu faço é porque eu amo. Não é para ter uma posição, não é para estar no lugar, não é para me achar alguma coisa, não. E aí eu te pergunto, como pode se perder o primeiro amor? Pode se dar por causa do foco no trabalho, do serviço, em vez do amor ao Senhor. Como eu falei, às vezes se torna mecânico. É quando o relacionamento é trocado pelo ativismo. Você já não se relaciona mais, você não tem intimidade com Deus mais. Você trocou isso pelo ativismo porque você sabe fazer. Então você se torna um ativista da igreja.
amém, irmãos? Eu já fui desse de fazer de tudo. Você pode fazer o de tudo, desde que você não seja um otimista. Você tenha relacionamento. Pode ser também devido à desobediência ao Senhor. Coloca para mim João 15, capítulo 10. João 15, versículo 10, perdão. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Quem ama, obedece. Se vocês obedecerem os meus mandamentos, permanecerão no meu amor. Ah, Senhor, eu te amo. Ah, Senhor, eu te amo. Mas você obedece ao Senhor? O que é obedecer ao Senhor, pastor? Meu irmão, a palavra já diz, é obedecer. Não é você obedecer naquilo que te convém. É você obedecer ao Senhor. Precisamos entender, querido, que o primeiro amor não é a falta de doutrina. O primeiro amor não é a falta de conhecimento. O primeiro amor está no coração. Significa, a palavra primeiro significa principal, mais importante, amor de origem, ou seja, amor supremo. É a motivação correta. Meu amado, o que tem motivado você? Eu falei sobre isso há pouco tempo aqui. O que motiva você a servir o Senhor? O que motiva você a fazer a obra de Deus? É o pastor que é gente boa, a igreja que é aconchegante, é a igreja que te dá condições, né? Às vezes aquelas pessoas que quer estar numa igreja onde tem um bom som, onde tem uma cadeira, né, acolchoada, onde tem tudo ali, um ar-condicionado top. Irmãos, é bom ter isso? Em nome de Jesus nós vamos ter, amém? Glória a Deus. Nós vamos ter. Mas eu não preciso ter isso para amar ao Senhor. Amém? O que me motiva é a minha paixão por Ele, é o amor que eu tenho por Ele. O amor por Cristo é o centro, é a minha motivação, é o meu prazer supremo. Marcas do primeiro amor: fervor espontâneo, simplicidade, pureza na devoção, amor motivado por gratidão. Tudo isso, irmãos, são marcas do primeiro amor. São coisas puras, são coisas que vêm de dentro, não de fora. São coisas que vêm de dentro. Mas eu quero falar com você aqui nesta noite, para a gente caminhar para o final. Existe um caminho para a restauração. Existe um caminho apresentado pelo próprio Deus, que Deus apresentou para a igreja em Éfeso, que é: lembra-te, arrependa-te e volta. Primeiro, lembra-te. O que quer dizer o lembra-te? Lembra-te de onde caíste. Isso significa que deve haver uma investigação da causa. Existe uma razão pelo retrocesso. Existe um motivo por você ter caído. E ele diz: lembra-te onde você caiu. A restauração, meu amado, só é possível quando a causa é descoberta. Não adianta você querer restaurar algo, não adianta você querer causar uma restauração na tua vida sem você entender, sem você ir direto na causa. O que te fez cair? Lembra-te. Talvez você pode perguntar assim: pastor, o que eu tenho que me lembrar? Lembrar quem é o Senhor. Lembrar onde Deus te encontrou.
Lembrar todas as vezes que você se quebrantou diante dele. Lembrar todas as vezes que ele falou com você no teu íntimo. Lembra-te. Lembra-te. Ah, pastor, mas sabe, eu perdi o prazer. Eu perdi, sabe, eu não consigo mais, eu não sei. Coloca para mim aqui Jeremias capítulo 29. Capítulo 20, versículo 9. Jeremias 29. É isso mesmo. Olha Jeremias, irmãos. Eu amo Jeremias. Eu aconselho, estudem o livro de Jeremias. Esse cara, ele era apaixonado pelo Senhor. Jeremias, ele tinha algo, muitos chamam ele do profeta chorão, né? Mas ele era sentimental mesmo, ele era aquele cara derramado, sabe? A gente usa a expressão, ele era chapado em Jesus mesmo, ele era, sabe, ele chapava no Espírito, ele era aquele cara derramado mesmo no Senhor. Pensa num profeta derramado, chapado, era Jeremias. Aí olha aqui, irmãos, o que ele diz aqui? Mas se eu digo, ele está dizendo, ele estava passando por situações, ele estava preso, ele estava passando por situações terríveis, ele estava sendo julgado, ele estava sendo condenado. Aí ele diz, na situação que ele estava vivendo, ele diz, mas se eu digo, não mencionarei, nem mais falarei em seu nome. Sabe o que ele estava falando aqui? Ele estava falando assim, Senhor, se eu dizer que eu não vou, a partir de hoje eu não vou falar mais do nome do Senhor. É isso que ele está dizendo aqui. Porque as pessoas não estavam acreditando nele. Porque as profecias que ele liberava para o povo era tudo contra o povo. E o povo não queria ouvir. Sabe? Aqui a gente estava falando ali. O povo não queria ouvir o que o Senhor estava falando. Porque a profecia que ele liberava era tudo contra o povo. E aí ele vira para o Senhor, mas esse eu digo, não mencionarei, nem mais falarei no seu nome. Ou seja, Senhor, eu não vou profetizar mais. Senhor, se eu dizer, olha, eu não vou profetizar. Senhor, eu não vou mais dizer o eis que eu te digo. Senhor, eu não vou falar mais assim, diz o Senhor. Senhor, eu não vou mais ser boca do Senhor. E se eu disser isso? Aí ele continua, ele diz assim, é como se um fogo ardesse no meu coração, retido nos meus ossos. Estou exausto tentando contê-lo, não posso mais. Ele diz assim, Senhor, é como se eu dissesse assim, eu não vou falar, eu vou me calar, eu não vou falar. Acho que tinha um programa aí eu não lembro qual que era, não sei, um programa de comédia que tinha um personagem que falava, não vou falar, não vou falar, não vou falar, não vou falar, vou falar. Não tinha? Eu acho que era uma mulher, não era? Era, não era? É mais ou menos isso que Jeremias estava. Ele estava assim, eu não vou falar. E Deus queimando dentro dele. Ele estava falando ali, ó. É como se o fogo ardesse no meu coração. Ah, Senhor, eu não vou falar, mas o fogo está queimando. Eu não vou falar, não vou falar, não vou falar. E o fogo queimando e indo para os ossos. E o fogo queimando, e o fogo, não vou falar, não vou falar, não vou falar. Eu não aguento, eu vou falar. Pastor, o que tem a ver com o que você está falando? Isso é o primeiro amor, irmãos. Sabe? Isso é o primeiro amor, a pessoa que está cheia de Deus, a pessoa que tem um fogo de Deus dentro dela, a pessoa que tem um amor de Deus, mesmo quando ela não quer falar, mesmo que ela fala, Senhor, eu não vou fazer mais, porque o povo não merece, eu não vou falar mais porque o povo é ingrato, eu não vou falar mais porque o povo não está acreditando em mim, mas Deus está ali, queimando dentro dele. Por mais que ele tente, o fogo não para de arder, e ele vai falar, ele diz, olha, eu não posso conter mais, eu tenho que colocar para fora.
Pastor, o que isso tem a ver com lembra-te? Lembra-te aonde esse fogo parou de queimar dentro de você. Lembra-te. Lembra-te aonde esse fogo parou de queimar. Ou seja, não basta saber o que é preciso. Não basta saber que é preciso arrepender-se. Precisa se perguntar assim: para onde eu tenho que retornar? Lembra onde você caiu. Entenda uma coisa, querido. Não está sendo dito, lembra-te em que situação caiu. Lembra aonde caiu. Não é a situação, ou seja, não é o pecado. É aonde? É aonde? O filho pródigo começou o seu caminho de restauração quando? Quando ele disse assim: na casa do meu pai. Ele lembrou. Quando ele lembrou da casa do pai dele, a primeira coisa que ele fez foi lembrar da casa do pai. Ele não lembrou do que ele fez. É isso que eu estou dizendo. É isso que o Senhor ministrou no meu coração. Não é você lembrar do teu erro. Ele não lembrou, poxa, eu peguei o dinheiro do meu pai, peguei a herança, peguei tudo dele, gastei dinheiro tudo, prostituta, gastei dinheiro com coisa errada. Não. Ele lembrou da casa do pai dele. Ele lembrou de onde ele saiu. Porque a queda dele não foi quando ele pegou a herança, foi quando ele saiu da casa. A gente peca, querido, não é nos erros que cometemos, é se afastar da presença dele. A queda do homem não é no pecado, a queda do homem é no afastar da presença. Segunda coisa, o segundo processo de restauração: arrepende-te. Arrependimento não é emoção, é decisão, é atitude. Não é sobre chorar, e sim sobre decidir. Não é sobre chorar, querido, não é sobre se emocionar, é sobre uma decisão que você toma. Arrependimento não é para aqueles que estão no mundo, não, é para nós, igreja. É todo momento que você erra, todo momento que você peca, você precisa se arrepender. Arrependimento, irmãos, não é você se emocionar, se você se sentir, não, é você tomar uma decisão. É você dizer: eu errei, eu pequei, eu não devia ter feito isso, então eu vou voltar, eu vou fazer algo diferente, eu vou mudar na minha rota. O que não é arrependimento, pastor? Remorso. Remorso não é arrependimento. O que é remorso? Remorso é você sentir tristeza pelo erro. Remorso é isso. Quando você sente remorso, você sente tristeza pelo erro, pelos resultados, pelo fracasso, pela culpa. Aí você sente remorso, aí você chora, você fica triste. Agora, o que é arrependimento? Arrependimento é metanoia. Arrependimento é metanoia, é mudança. Metanoia é isso, é mudança de mente, mudança de propósito, mudança de direção de vida. Arrependimento é isso. Arrependimento, eu estou indo nesse caminho, eu me arrependo, eu viro, eu volto. Isso é arrependimento. Agora, remorso, eu continuo
continuo no meu caminho. Eu podia ter feito isso e continuo andando na mesma direção. Isso é remorso. Não é sobre remorso, querido, é sobre arrependimento. No remorso a pessoa chora, no arrependimento a pessoa muda. O que o Senhor, quando Ele diz, olha, lembra-te e arrepende, Ele está falando assim, olha, lembra onde você caiu e muda de direção. Lembra e muda. Vira uma pessoa que está ao teu lado e diga, lembra e muda. Terceira coisa, volta à prática das primeiras obras. Não é arrependimento e depois, repetidamente, arrependimento de novo. Não, é arrependimento e logo depois, novos frutos, novas atitudes, novo posicionamento. É isso. Não é voltar ao passado, é voltar à essência. É voltar o que você perdeu, voltar para o essencial, buscar primeiro a presença e não o ministério. Voltar para onde? Orar de forma simples, voltar para o secreto, sabe, voltar a falar de Jesus com naturalidade, voltar a fazer o que você fazia com amor, não por obrigação. Amar a palavra de Deus, obedecer prontamente, amar o teu próximo, amar a igreja. Eu quero terminar, irmãos, mas eu vou ter que vir aqui para terminar em Lucas 15. Coloca para mim, vai ser mais rápido. 10 minutos eu termino. Lucas 15, 17. Eu preciso falar do filho pródigo de uma forma mais, em 10 minutos, de uma forma mais abrangente. Ele seguiu, queridos, 3 passos, caindo em si. Olha aqui. O filho pródigo, ele seguiu esses 3 passos que o Senhor orientou a igreja em Éfeso. Eu chamo esses 3 passos, os 3 passos para a redenção. Olha, caindo em si, disse: quantos empregados de meu pai têm comida com fartura, e eu aqui morrendo de fome? Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra os céus e contra ti. Versículo 17, irmãos. Olha o versículo 17. Primeiro ele lembrou. Está lá, caindo em si. Com outras palavras, lembrando-se. Ele caiu em si. Ele se lembrou. Primeira coisa que ele fez foi lembrar. Ele começou o caminho dele de restauração como? Lembrando. Segundo, ele se arrependeu. Versículo 18. Vou me levantar, voltar para o meu pai e dizer a ele: Pai, pequei contra o céu e contra ti. Ao arrependimento. 19. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos seus empregados. Olha aí, irmãos, ele, primeiro passo, ele lembrou, e o segundo passo, ele arrependeu. Ele saiu da casa dele se achando merecedor, se achando filho, se achando dono da herança. Ele imagina ele virando para o pai dele: Pai, me dá o que é meu. Na arrogância, né? Aquele homem arrogante, petulante,
mim, me dá lá o que é meu. Não é? Eu sei que eu sou filho, eu sei que eu tenho direito e tal, me dá lá o que é meu. Ele saiu dali, irmão, cheio de marra. Ele saiu dali achando que era digno e pedindo o que era dele. Mas ele voltou para casa entendendo que não era nada. Ele voltou para casa entendendo que ele não era nada. Ele entendeu que não era sobre ele entendeu que era sobre a casa do Pai. Ele disse: na casa do meu Pai não falta nada. Na casa de meu Pai tem tudo. Ele entendeu, querido, que não era sobre ele, era sobre a casa do Pai. E ele volta, ele arrepende. Isso é graça. Isso é um favor, é você entender que você não é merecedor. Isso é você entender que você não é digno. E tudo aquilo que o Senhor fez por você não é porque você merece, é porque Ele te ama. E a terceira coisa, versículo 20, que é o voltar, versículo 20. A seguir, levantou-se e foi para o seu pai. Ou seja, ele se levantou e voltou. E aí olha o que diz aqui: ele ainda estava de longe quando o pai o viu, e movido de compaixão, ele correu e abraçou fortemente o filho dele e beijou. Meu irmão, coloca o 21, só para me falar o que Deus está queimando no meu coração aqui. O filho lhe disse, olha só, quando o filho encontrou com o pai, olha o que o filho disse: pai, ele estava arrependido, sim ou não? Pequei contra os céus e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. Não sou. 21, 22. Contudo, olha o que o pai fez. Meu irmão, olha só, olha a cena. O cara saiu de casa se achando tal, o merecedor e o dono de tudo. Ele volta para casa arrependido. Ele lembra de onde ele caiu, ele lembra de onde ele estava, ele arrepende, volta, e quando ele volta ele diz: pai, eu não sou digno mais de ser chamado teu filho, me trate a partir de hoje como um dos teus empregados. O pai discutiu com ele, o pai falou dos erros dele. Não, o que o pai fez? O pai disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa. Não, essa tradução aqui não está legal. Não precisa achar outra aqui. Vou pegar a minha tradução, calma aí, moço. Essa tradução aí tá fraca. Vocês entenderem 15, 22. Trazei uma roupa distinta. O que é distinta? É algo que faz distinção, ou seja, o que é fazer distinção? É diferente. É algo distinto. É algo diferente do que era. Ele pediu: não me trate como filho, mas eu não sou digno mais de ser tratado como filho. Eu me trate como um dos seus empregados. O pai não falou nada, só disse: olha, traga depressa para mim uma roupa distinta, ou seja, diferente da de vocês, servos. O que o pai já estava mostrando para ele: você disse que não é digno de ser chamado filho, que é para ser tratado como empregado, mas com a roupa que eu estou te dando, já estou te mostrando que a roupa que eu estou te dando aqui é diferente das outras. Ou seja, o pai não recebe ele como empregado,
Sabe por quê? Tudo aquilo que Deus Ele quer, o que Deus falou com a igreja em Éfeso, o que Deus espera é que você lembre, arrepende-se e volte. Quando nós nos arrependemos,